Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 42. Estamos de parabéns, começando a apostila 3, capítulo 5, página 2, falando sobre evolução biológica, falando sobre pensadores e seus pensamentos. Charles Darwin. Então, como é de costume da abertura do capítulo, traz um infográfico, uma leitura de imagem para vocês. Responde lá para mim que próxima aula eu corrijo. Introduzindo o assunto, começamos na evolução dos seres vivos. Então, todo mundo já me ouviu falar a respeito da linha evolutiva de Charles Darwin, como é que Charles Darwin fazia e pensava. Mas e antes de Charles Darwin? O que será que aconteceu? Como será que eles chegaram a essas conclusões? Então, eu já falei para vocês que lá em 1400 começou a notação por Carlos Linneu, o levantamento do que era descoberto nas províncias, nas colônias, para ver o que tinha de interesse para a colônia. Então, até as grandes navegações, os conhecimentos científicos eram apenas curiosidades. Só que existia muita gente curiosa. Esses botânicos, esses naturalistas, porque não existia a faculdade de ciências biológicas, era estudo da natureza, né? Eles tentavam criar teorias que explicassem o que eles encontravam no caminho da vida deles. Então, um dos primeiros foi o Conde Buffon. O Conde Buffon comparou os ossos do braço e da perna da baleia, do macaco e do morcego. E ele reparou que eles tinham 5 dedos, né? E através disso eles começaram a fazer o registro do que encontravam. Depois do Buffon, dos estudos de Buffon, outro que foi muito importante para essa linha cientista foi o Erasmus Darwin. Opa, vou repetir. Erasmus Darwin. Mas espera aí, professora. O nome de Darwin não era Charles Darwin? Não publicou lá um livro em 1850 falando da teoria da evolução da espécie? Sim, esse aqui era o avô dele. Para vocês verem qual é a importância da gente conviver com os mais velhos, de respeitar a opinião dos mais velhos, de observar o que os mais velhos estão fazendo e falando. Porque os estudos do avô transformaram o neto no maior cientista que a humanidade já ouviu falar. Foi o cara que conseguiu parar, pensar, analisar. Claro que Charles Darwin pegou toda esta bagagem. Aqui vem a importância da dinâmica da ciência, aqui vem a importância dos registros anteriores, aqui vem a importância do respeito para o conhecimento do próximo. Então, não é porque você está enxergando uma coisa que ela seja realidade, mas o que você está enxergando pode dar fonte de referência, de consulta, de estudo para novos pensamentos e daí a verdade, tá? Então, depois dos levantamentos do vô, apareceu um outro... O problema do Buffon e do Erasmus era a pressão que a igreja fazia, né? A igreja dizia que Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, que vieram do barro, que daí Adão e Eva, e a ciência diz que não. A ciência diz que existia uma bactéria, uma proteína, e que esta proteína conseguiu, através das descargas elétricas da atmosfera, lá na atmosfera primitiva, lá da teoria de Oparin, aos bilhões de anos que existem de evolução na Terra, entre retrocessos e avanços, porque cada espécie é única, com as suas diferentes especificidades. Então, tem espécie que é evoluída, tem espécie que é involuída, mas todas convivem em harmonia, né? Todas dividem o planeta. Então, o Erasmus sofreu pressão da igreja e acabou em nada. Aí, esses estudos de Buffon e do Erasmus
levantavam algumas questões na cabeça do Lamarck. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, o Cavaleiro de Lamarck. O Lamarck falou duas coisas, uma que não foi útil e outra que deu início ao cromossomo, ao DNA, né, a herança genética. Então, o Lamarck dizia a história do pescoço da girafa. Lembram que a professora sempre fez no quadro? O Lamarck dizia que se você não usar, por exemplo, o minguinho da tua mão, ele vai atrofiar e vai desaparecer. E a gente sabe que isso não é verdade. Para acontecer do minguinho não nascer ou de nascer mais um dedo a mais, é uma anomalia, certo? Mas ele falou que existia uma herança de caracteres que eram passados de pais para filhos. Claro que o jeito que ele descreveu, que é esse que está em laranja aqui, não é correto. Por exemplo, ele disse que todos os patos do planeta Terra nasceram assim. Como eles precisam nadar, ao longo dos milhares de anos, eles foram desenvolvendo membranas interdigitais. A gente sabe que esse aqui é quem vive na Terra mais nada e quem só nada, tá? São aptidões desenvolvidas, caracteres desenvolvidos, porque as necessidades fizeram isso. Quem falou isso foi Charles Darwin. Como o Lamarck não conseguia explicar o parentesco entre os seres vivos, todos, porque os naturalistas diziam que existia um ancestral em comum, eles tinham que explicar o parentesco entre as espécies. E foi o que Charles Darwin fez. Em 1850, Charles Darwin viajou para o arquipélago de Galápagos, que fica no Equador. Até hoje não pode entrar lá, é proibido entrar lá, é um parque, é uma reserva, porque virou arqueológico, né? Os fósseis de Darwin, as pegadas, o material coletado, as ilhas, as formas de vidas, então ninguém pode pisar lá. Em 1850 ele fez essa viagem e em diferentes ilhas ele observou o mesmo passarinho chamado tritão. Ele viu que em uma ilha o tritão se alimentava de flor e tinha um tipo de bico. No outro ele se alimentava de insetos e tinha outro bico. No outro ele se alimentava de pequenos animais, de um pouquinho maiores, tinha outro bico. E daí é que ele conseguiu verificar que a natureza ela ajuda a influenciar a transmissão dos caracteres. Aí, em 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies, que ele descreve essa questão, tá? E daí ficou super conhecido. Esse aqui foi o amigo dele que escreveu com ele, apresentou concomitantemente em outro lugar, na faculdade Lion Society of London, em Londres, e daí por isso que ficou tão conhecido, foi arrebatador, acabou caíram todas as outras teorias por terra. Lembrando que essa foto de Charles Darwin já é final de vida. Quando Charles Darwin escreveu essa teoria, ele tinha 21 anos de idade, tá? Responde para mim esses exercícios e a gente conversa mais na próxima aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.